Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é dia domingão, dia 22 de fevereiro de 2026. Estamos gravando aí o vídeo, mais uma vez homenageando não, né? Dando uma dica em geral para todas as nossas crianças, adolescentes, mulheres, no geral, né? A gente sabe o quanto sofrem as mulheres brasileiras, principalmente as do Pernambuco, porque são mulheres que às vezes não têm trabalho no estado, na cidade em que mora, e tem que se virar. E alguns acontecimentos sociais dentro da classe feminina do nosso estado, Pernambuco, às vezes a gente se depara com situações que não era para ser. Como, por exemplo, relacionamento de 14 a 17 anos. É um período perigoso, período que as mães precisam ter muito cuidado, aconselhar muito os filhos para não se meterem em roubadas. Mas às vezes não é que querem se meterem em roubadas. É que às vezes acontece, principalmente em festa, carnavais. Então isso aí é muito perigoso para criança e adolescente de 14 a 17 anos. Por que eu falei 14 a 17? Porque é um período em que um jovem pré-adolescente ele está avançando nos estudos e o objetivo a alcançar é o ensino médio, para ser uma pessoa alfabetizada. Bonita palavra, né? Porque quando a pessoa é alfabetizada, ele tem capacidade intelectual de avaliar situações que acontecem no outro país, principalmente na área política, na área criminal, na área social, trabalhista. Então, é um alerta, né? Isso é um tipo de um alerta. Não se envolvam mulheres poderia dizer até de 12 a 17 anos. Mas 12 anos é uma criança, não é uma adolescente, é uma criança. E tem casos, infelizmente, no nosso estado, que essa é a faixa de idade que vem aquele relacionamento precoce. Uma coisa sem orientação dos pais, talvez por falta de tempo, mas acontece. Então hoje é para pré-adolescente, adolescente até os 17 anos. Vejam bem, que futuro tem uma criança com 17, com 14 anos ou 17, ter um relacionamento precoce? Eu não vou falar nome, eu vou falar assim, resumindo, né? Ter relacionamento precoce. Às vezes não conhece a pessoa, às vezes é uma situação sem querer, forçada, mas a gente tem que entender, os pais e mães, avós, que precisa ter aquele teste do sofá que a gente fala, né? É exatamente uma situação em que vai orientar os filhos, netos e tudo mais. Então você, pré-adolescente, até os 17 anos, pense muito. Porque quando você entra num relacionamento precoce, a primeira coisa que você vai fazer na tua vida é parar de estudar. E isso não é um bom caminho. O ser humano ele precisa ser alfabetizado, pelo menos até o ensino médio. Dali para diante, aí fica a cargo de cada um. A cada um se quer fazer uma faculdade, se não quer. Mas é isso. Precisa ter muito cuidado com relacionamentos, principalmente as nossas pré-adolescentes, adolescentes que têm aquele hábito de beber, que hoje é quase natural um adolescente de 13 anos a 17 ter esse vício, bebida, cigarro, às vezes algo mais. Então você precisa ter muito cuidado quando se meter em um relacionamento com pessoas que você não conhece. Não sabe de onde veio, quem é, o que fez, o que faz. E a gente sabe também que tem aquele velho ditado de me diz com quem andas e direi quem tu és. Então, às vezes você anda com uma pessoa, você não tem conhecimento da vida daquela pessoa. Aí você acaba fazendo uma amizade com pessoas que indesejável, vamos dizer assim, porque não vai te dar futuro algum.
Então, esse conselho para os pré-adolescentes e adolescentes até os 17 anos é que estude. Deixe para você ter relacionamento após os 17 anos, que é a faixa etária de você estar terminando o ensino médio. Tá sendo alfabetizado. A primeira etapa da terceira, né? Não, segunda, da alfabetização, certo? Então você precisa escolher. Ou você tem um futuro brilhante ou melhor do que o que você tem hoje, ou se mete em um relacionamento precoce. A gente sabe que muitas vezes esse relacionamento é devido à educação que teve de mães e de pais. Às vezes, né, é culpa do avô e da avó, porque eles não têm também, hoje, condições de segurar um neto dentro de uma educação antiga, daquela de respeito 100%. Não tem. Porque a gente sabe, essa geração de hoje, como é que age. Não é uma geração sem educação, mas é uma geração que não teve a oportunidade de aprender algo sobre a vida, principalmente dentro de um relacionamento. Isso é muito perigoso. É uma idade difícil dos 14 aos 17. Pai e mãe precisa ter muito cuidado, precisa orientar, precisa conversar, saber com quem anda seu filho, seu neto, para não cair em roubadas, né? Roubadas a gente sabe que tem todo dia. É um relacionamento sem conhecimento da índole, do social daquela pessoa e acaba caindo nesse vacilo. Então, mulheres de 14 aos 17 anos. A gente fala mulheres porque o Estado tem muitos casos de mulheres que começam a vida tão cedo que dá dó. A gente fala, não tem porte físico para uma pré-gravidez, gravidez precoce, mas a gente tem o conhecimento de casos, e mais casos acontecem aqui, principalmente no nosso estado. Porém, em todo o Brasil, essa situação. É triste, porque uma criança com menos de 20 anos, ela não tem condições de ter uma família. Ela não tem, talvez não tenha orientação de pais, de mães, vós, vovó, para ter uma vida precoce. Então, o que eu aconselho é esperar sair do ensino médio, porque vai entrar já na idade de 18 anos, maioridade, aí você faz o que você quer da tua vida, com quem quiser, mesmo sendo uma coisa precoce, mas é preciso ter muito cuidado. Agora, as mães são as que dão mau exemplo para os filhos. Por que eu digo mau exemplo? Porque nós temos algumas mulheres que se envolvem muito fácil em festas, em vaquejadas, pega de boi, festa folclórica, religiosa, se envolve demais com aquele bonitão que aparece na festa, não conhece ele, não sabe de onde vem, nem para onde vai, não sabe nada. Aí rola aquela química na hora do show, na dança, no forró, no que ele pá. Aí se envolve. Não façam isso. Em 2025, no estado do Pernambuco, foram assassinadas 80 mulheres. E de segunda a quarta, após esse carnaval de 2026, só nada. 4 mulheres foram assassinadas. Isso por quê? A mulher se envolve com o cara. Não tem nada de conhecimento nenhum sobre a vida do cara. O cara namorou um mês, ele quer ser dono da mulher. E não existe isso. Não existe ser dono de alguém. Mas só que nós temos algumas, não é todas, que fique bem claro, que se envolvem fácil demais e se torna nas mãos desses desconhecidos um objeto descartável. Se valorizem mais. Dê valor ao seu corpo, à sua saúde, ao seu social. Seja uma mãe inteligente. Se vai se envolver com alguém, procure primeiro conhecer quem é essa pessoa, o que faz, o que fez, de onde vem, para onde vai. Será que é uma boa? Então, isso é um alerta para todas as mulheres, não importa a idade. Não se envolvam com desconhecidos, porque é justamente esse pessoal que gosta de chegar em uma cidade
que nunca morou, que não conhece, e aproveitar da inocência de nossas mulheres. Algumas a gente sabe que não é inocência, gosta da coisa. Me perdoem, por favor. Mas a gente sabe disso. Tudo que é festa quer ser um cara, quer conhecer um cara diferente. E esse conhecer, no linguajar popular, é ir direto para os conformes. E isso não faz bem. Você precisa cuidar de sua saúde, do seu bem-estar. Às vezes você tem filho em casa, se envolve, se joga num envolvimento, numa relação dessa e acaba tendo mais um filho. Aí o cara se cansa, vai embora, te deixa na mão, e aí? Qual é a situação? Então vamos pensar melhor. Então esse vídeo é o segundo vídeo que eu faço alertando as mulheres do nosso Brasil, do mundo e do nosso estado de Pernambuco. Porque é muita coisa errada que vemos no dia a dia, em festas, relacionamento, gente se machucando porque não conhece a pessoa, entra no relacionamento precoce, uma coisa sem nada, não tem nada da pessoa. Mas é aquele lance do tô na festa, vale tudo, e eu tenho que curtir a festa. Mas qual a maneira melhor de curtir uma festa? Dançar, beber, se for o caso, mas cuidar da sua pessoa, do seu social, como mãe, como esposa, como filha, como a herdeira de uma família, vamos dizer assim. Mas a herança é muito complicada, porque você tem filhos, vai ter filhos, então você precisa saber o que você tem a oferecer futuramente para um filho. Um emprego bom, o básico, ou você simplesmente quer ter um filho. Claro, é um direito de todos, é um direito adquirido por lei. Agora precisa ver se é hora para aquilo. Tem muitos adolescentes aí acabando com a vida social antes do tempo, se envolvendo com pessoas que não têm conhecimento. Eu não vou falar nem nomes de pessoas, de o que faz ou deixa de fazer, porque pessoas que você não tem conhecimento, você não sabe o que ele fez, o que vai fazer, ou o que está fazendo, não tem conhecimento nenhum. Então procurem conhecer a pessoa, ver qual que é a dele. Pô, se nessa festa você não conseguiu ninguém que te agradou, em outra pode aparecer. Agora, pegar o primeiro que aparecer pela frente, aí não, né, gente? Né, mulheres? Nossas mulheres. Vamos estudar um pouco mais cada relacionamento. Química é química. Sempre vai rolar química em qualquer lugar. Se festa, se não festa, a gente sabe disso. Agora precisa ver, depois da química, o que vai ter de lucro ou de prejuízo. Porque você não quer se relacionar com alguém para morar sozinha. Você quer um bem-estar para você, para o seu namorado, seu marido. Então precisa ver muito bem essa situação. Precisa rever todas as situações que acontecem no nosso estado, no nosso Brasil, porque a vida é maravilhosa. O problema é que as pessoas, às vezes, elas confundem a liberdade de se expressar com a liberdade de fazer o que quer. Não é assim, gente. Fazer o que quer é pessoal. Você tem que analisar o feito antes e o depois. Tem mulheres que não pensam nisso. Tem mulheres que já vai, infelizmente, para uma festa com as 2, 3 biritas na cabeça. Aí o cara olha a mulher chegando na festa, dá 3 piscadas para ela, ela já abre aquele sorriso, já convida para uma cerveja, e aí vai o relacionamento. Dança aquele forró gostoso, porque é muito gostoso, forró é bom, muito bom. Só que aí é que está a armadilha. É o chaveco. Tem até um programa de televisão com esse nome, chaveco. E depois do chaveco é que mora o perigo, né, gente? Porque uma festa, muitas mulheres vão saudáveis, livres, bonitas, daquele jeito que o homem quer.
top. Mas ele quer o que daquela mulher top? Um namoro? Um relacionamento? Um casamento? Ou é só um fico? Ficar. Não precisa falar o que é ficar, né? Ou é só ficar? Só que uns têm a mentalidade de pôr na cabeça que essa eu fico com essa hoje. Mas vem cá, ela é solteira? Ela está sozinha? Ela é mãe? Tem que ver isso. Só que, nesse caso, é as mulheres que têm que se cuidarem. Porque tem muitos malucos por aí achando que são donos das mulheres. E não é assim. Relacionamento não deu certo, acabou, cada um do seu lado. E principalmente se esse relacionamento não gerou uma criança, uma vida. Aí cada um é adulto, vai pro seu lado e acabou, já era, a vida continua. Entendeu? Agora, ser dono das mulheres a ponto de ofender, humilhar, maltratar e chegar ao X da questão, a matar a mulher, não, pô. Então, esse alerta é para vocês, mãe. É para você, mulher. Para você, namorada. Nunca esqueça, todas as decisões tomadas na emoção é momentânea, é aquela coisa bem ali na hora do forró, da cerveja, do rally rola, é a emoção. Procure tomar sua decisão na razão. A razão de tomar aquela decisão hoje e no futuro ter uma vida básica, com respeito, carinho, com o básico no dia a dia. Sabe, os dois trabalhando, constrói uma família fácil. Agora, se um dos dois não trabalhar, o outro fica com a supercarga de dar conta de tudo sozinho. E hoje é impossível um casal ter o básico, se dar bem, se os dois não colaboraram com o outro. Mas a gente sabe que tem caso aqui no Pernambuco, não só, é muitos casos de mulheres que vivem sobre situações de vulnerabilidade. Mas por que isso? Porque vive com um cara que não trabalha, só vive na cachaça, a maltrata, chega até agredir, e nós temos a Lei Maria da Penha. Eu vou citar um caso. Não apontar nomes, falar nomes. Mas teve um caso recente, não tão recente, de um cara que obrigou a mulher a colocar a arma naquele lugar para a polícia não pegar ele por porte de arma ilegal. Porte ilegal de arma. As coisas. Uma mulher que vive sobre maus tratos de um homem. Aí você pergunta para ela por quê? Ela fala, mas eu a amo. Cara, não existe isso. Ela me ama. Não, amor. Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa. Quem ama, não maltrata, não agride. Começa por aí. Então, entendam. Início de relacionamento. Se for amor, dá certo. Agora, não é esse negócio de quem ama, perdoa. Quem ama, cuida. Quem ama, não agride. Quem ama, não bate, não mata e tudo mais. Nós temos certeza de que assim é a situação. Só que nem sempre acontece desse jeito. Tem marido que vive sobre a saia da mulher. Se torna aquele nome que... Eu não vou citar o nome, mas a gente sabe de um marido que bebe, fuma, joga, não trabalha. Como é que essa criatura consegue sustentar um companheiro numa situação dessa? Sendo forçada psicologicamente. Se você me deixar, eu te mato. Olha a coisa. Gente, isso é triste. Por quê? Todos os seres humanos têm direito à sua vida. Eu não tenho direito de meter na vida de ninguém, alguém na minha. Cada um cuida da sua vida como for melhor para si. Então você pense, antes de um relacionamento desse,
O que eu vou ter com esse cara no futuro? Se eu trabalho domingo a domingo, ponho tudo dentro de casa, o cara no máximo tem o Bolsa Família, que eu acho uma coisa ridícula. Um cidadão tão novo viver de um Bolsa Família. Claro que esse projeto foi feito uma politicagem nojenta nele, porque na verdade não era para homem, era para as mães sustentar os filhos, manter os filhos na escola e dar o básico em casa, o alimento. Mas não acontece isso, a gente sabe. Tem cara que vive na birita, de domingo a domingo, em porta de boteco, sustentado pelo Bolsa Família, e a casa sustentado pela mulher. Cara, isso caracteriza gigolô. Tem mulheres que têm que trabalhar para dar dinheiro para o homem. Senão ele agride, ele bate, ele xinga, ele ofende, ele maltrata, denigre a imagem da mulher. Então, isso, mulheres, você precisa ter muito cuidado quando se relacionar com alguém, fazer uma análise profunda da situação, de quem é a pessoa, de onde veio, o que fez. Porque é simples, hoje é simples. Com a tecnologia, nós temos condições de saber qualquer coisa de alguém. Você sabe como. Então, é claro que se você for pedir para o seu companheiro um documento para puxar a ficha criminal dele, ou uma coisa acontece. Ou ele vai embora, ou vai ficar muito pé da vida, ou se isso for feito, vai acabar te matando. Você sabe disso. Então, vamos ter cuidado com as futuras relações. Porque tudo no começo é mil maravilhas. Você não conhece a pessoa não te conhece, então é mil maravilhas. Mas vejam bem, relacionamento está longe de crimes. Crimes, tem vários tipos de crime pelo mundo. Mas nós estamos falando do crimes cometido contra as nossas mulheres, do Pernambuco. E eu até diria do mundo todo. Mas o Brasil, ultimamente, tá uma coisa vergonhosa. Aí eu fico imaginando, cadê os quase mais de 500 deputados federais que ocupam uma Câmara lá em Brasília? Cadê esses caras que mudam a lei? Será que, junto com a Suprema Corte, não perceberam ainda que a Lei Maria da Penha, até agora, não serviu para nada? Medida protetiva não segura bandido. Medida protetiva é só um monitoramento. O cara tira a tornozeleira, coloca no animal, o animal não sai de casa. Para a justiça, ele está em casa o tempo todo. Mas ele trabalha nas coisas dele durante o dia e à noite vem para casa. Então, isso é roubada. Essa Maria da Penha foi para fazer uma homenagem a uma mulher do Rio de Janeiro. Tá certo, vamos homenagear as mulheres, sem problema nenhum. Mas vamos fazer homenagem com leis severas, que possa garantir o bem-estar social da namorada, da esposa, da mãe, da filha e de toda a família. A Lei Maria da Penha veio para ajudar as mulheres. Porém, nós sabemos que muitas, em vez de fazer a denúncia e segurar no Ministério Público, elas vão e retiram a denúncia. Se retirar, você acha que o maridão vai virar santo? Vai não. Qualquer oportunidade que ele tiver, drogado, bêbado, chateado, sem dinheiro, com alguma coisa contra o relacionamento, ele aproveita a oportunidade e acaba prejudicando a sua companheira, a mulher. Simplesmente pelo fato de que ele não quer que a esposa bata de frente com ele. Não quer que ela faça nada contra ele, não quer que ela pergunte por que ele não trabalha, não quer viver, não quer suar. Ele quer esquecimento, quer ser sustentado pela mulher. E isso, gente, cara, não tem palavra para falar isso.
Porque o cara que tiver uma boa índole e um caráter impecável e vergonha na cara, ele tem que sustentar a família. Se vira nos 30, camarada. Mas a mulher sustentar a família e você no bem bom? Não, isso não. Isso não é relacionamento. Isso é não se valorizar como ser humano, como pessoa, como mãe, como esposa e tudo mais. Que maravilha. Uma muriçoca agora para me atrapalhar. Então precisa, mamãe. Mulheres, namoradas, noivas, adolescentes, seja, não importa a idade, mas se cuidem muito, porque a lei está aí. Só que se você tirar a medida protetiva, o que acontece? A lei vai analisar e imaginar que você gosta do marido, que nunca foi maltratado, foi só um desentendido por causa do álcool, da droga, tal, e tudo mais. Então precisa vocês tomar uma decisão. Não na emoção, mas com razão, pensando no futuro e pensando no bem-estar de vocês. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, mas mulheres em alerta. Precisa ter muito cuidado nas decisões na hora errada, na decisão de emoção e tomar decisões na razão. A emoção é maravilha, você está rindo, está numa festa, está sorridente, bebendo, dançando, tá... ali está, olha, é o ponto X para a mulher ser enganada. É a hora da emoção. Então, tomem suas decisões na razão, cuidando de vocês, se valorizando, exigindo respeito do companheiro e exigindo o básico se caso família tiver. Que é o café da manhã, almoço e janta. É o básico que uma mãe pode ter dentro da sua casa com o seu marido. É o básico. Se o cara não fornece essa situação, simplesmente não dá para você, a vida toda, trabalhar para sustentar seu marido que não gosta e nem quer nada com emprego. Belezura? Esse é o vídeo de hoje em homenageando não, alertando as nossas mulheres, né? Que tá feia a coisa. Então vamos, esse ano é ano de eleições. Então vamos aproveitar, procurar candidatos bons, que não existe, né? Mas, sei lá, de repente, aparece um doido, tipo Dr. Enéas, e vai a Brasília, para a Câmara Federal, para a presidência, e coloca esse país no eixo, esse país maravilhoso, nossas mulheres maravilhosas, que merecem respeito todo dia, 24 horas, porque são guerreiras, mas infelizmente a própria mulher suja a classe das mulheres. Algumas, não digo todas, mas aquelas que têm um pouquinho de consciência, de sabedoria, não esqueçam, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Você é inteligente e toma a decisão errada. Você é sábia, toma a decisão correta. Então, uma está paralela à outra, porém, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Então, sejam sábias e não deixem mais ninguém, seja lá quem for, tocar, agredir, bater contra as nossas mulheres. Se cuidem, se valorizem, porque a vida só a vocês pertence, não aos seus maridos, beleza? Um abraço para todos. Outra coisa, dá essa força aí, se inscreve no meu canal, J mais Melo, tudo junto, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta, dá essa força aí. Ou me acompanha pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. Beleza? Até a próxima, pessoal.